Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificação, faça seus comentários, dá o seu like. Compartilhe, compartilhar, nós vamos alcançar muitas almas através do teu compartilhamento. E hoje nós vamos aprender sobre a estratégia do o segundo juiz de Israel. Você sabe quem foi? Vamos ver logo após a vinheta. É interessante que esse segundo juiz de Israel, ele tinha uma especificidade. A Bíblia, ela conta detalhes, é lindo, é tremendo você entender que o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele te acolhe. O Senhor, ele usa você do jeito que você é. Ele era canhoto. Era essa a diferença, era esse o destaque que a Bíblia dá sobre o nosso segundo juiz de Israel, que se chama Eude. Vamos ao tema de hoje. O canhoto usado por Deus. Eude. O nosso texto base está em Juízes, no capítulo 3, verso 28. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Olha que tremendo. Olha a certeza desse homem. Quando ele fala segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos. O Senhor entregou nas tuas mãos os vossos inimigos. E quando a gente olha assim, que Deus que é tão maravilhoso como o nosso Deus. No estudo anterior, nós vimos sobre Otoniel, né? Que é o primeiro juiz de Israel. Hoje nós vamos ver que enquanto Otoniel estava vivo, as pessoas estavam servindo a Deus juntamente com ele. Mas, assim que morre Otoniel, o povo volta a cometer as mesmas práticas. Assim como foi no tempo de Josué. Josué, com a morte de Moisés, ele conseguiu se manter firme com o Senhor e o povo de Israel também se manteve firme com o Senhor. E no caso aí com Eude, nós vamos ver esse segundo juiz de Israel, Deus precisou usar ele. E Deus usou ele de uma forma tremenda. O significado do nome Eude é justamente eu agradecerei, ou para alguns, uma união forte, é justamente um homem que foi agradecido a Deus e um homem que foi unido a Deus. Um homem que colocou a vida dele para servir e para fazer a vontade de Deus. Juízes capítulo 3, verso 15, diz assim: Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Quando a gente olha, após a morte de Otoniel, o povo novamente volta a fazer aquilo que desagradava a Deus, volta a apostasia, volta a idolatria. E se você parar um pouco para pensar, quantas vezes você vai num culto, Deus te anima, Deus te fortalece, você sai de lá do culto como um leão, no caso de Otoniel. Mas aí você chega na tua casa, o tempo vai passando, você vai se esquecendo das promessas de Deus, você vai se esquecendo do que Deus já fez por você, e daquele leão forte, corajoso, vai se tornando um gatinho, e um gatinho até frágil. Mas o Senhor te fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus da promessa. Ele é o Deus que te fortalece. Juízes capítulo 2, verso 19, diz assim: mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Como é complicado uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, uma pessoa que coloca algo na cabeça, mesmo sabendo que não pode ser daquele jeito, faz. E Deus, ele mostrava isso para o povo de Israel. Olha como que Deus compara o amor do povo de Israel. Olha que impressionante. Oséias 6:4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que, logo evapora. Vamos parar um pouquinho para pensar? Como tem sido a firmeza do teu coração diante de Deus?
Será que Deus vai falar para você igual ele falou com Efraim, igual ele falou com Judá? Ou será que Deus olha para você e pode falar assim, eis aí o meu filho, eis aí a minha filha, olha como verdadeiramente me ama? É bom você pensar, porque como Deus, ele olha para nós e ele vê, só que tem uma coisa, Deus te fortalece, Deus te sustenta. E com o povo de Israel, na época de Eude, não foi diferente. Olha Juízes capítulo 3, verso 12a. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você viu que eu estou trazendo sobre o segundo juízo de Israel. E é interessante quando o Senhor colocou isso no meu coração, é para você entender que muitas vezes você se entristece com você porque você acaba fazendo as coisas que desagradam a Deus. Só que Deus fala e Deus traz justamente o estudo para você entender que quando você se arrepende, você vai ao Senhor e o Senhor te acolhe novamente. Deus é tremendo, Deus te conhece. E Deus, ele usa de disciplina, porque ele é amoroso. Sabe com quem? Ou quem foi o instrumento de disciplina usado por Deus para trabalhar o povo de Israel dessa vez? Os Moabitas, um rei chamado Eglon, Juízes capítulo 3, verso 12b. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, presta atenção, o Senhor que fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas. Contra quem? Contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Hoje eu estava pensando, ainda estava conversando com uma pessoa, como é bom Deus nos corrigir, Deus nos ensinar, Deus nos trazer à memória o imensurável amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele. Ainda que muitas das vezes a gente se aproxima de Deus por causa de sofrimento, mas mesmo na correção, na disciplina, é o amor do Senhor por nós. Lembre-se, isso aqui é passageiro, mas o eterno é o que vale a pena. Por isso que nós não podemos desistir. E Eglon, o rei dos Moabitas, dominou o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel foi desobediente. Porque o povo de Israel rejeitou a Deus. Porque o povo de Israel desprezou a Deus. Eles tiraram o foco do Senhor, eles tiraram o foco da promessa de Deus. Eles voltaram a fazer aquilo que desagradava a Deus. Eles queriam andar segundo o coração deles. Sabe o que o Senhor fez? Ele fortalece o rei dos Moabitas, ele fortalece Eglon, ele deu coragem para esse rei, ele deu poder para aquele rei e ele deu sucessos contra os israelitas, coisas que vêm de Deus, correções que vêm de Deus. O povo voltou à idolatria, o povo trocou o Criador pela criatura e dessa vez, justamente, um Moabita veio e pelejou contra o povo de Israel. Eglon, ele era um rei, mas ele não era um rei que temia Deus, não. Ele reuniu outros povos com ele para ele subjugar a Israel, para ele colocar a Israel como servo dele. Aí eu paro um pouco para pensar, reflete comigo. Você tem a escolha, eu tenho a escolha de servir a Deus ou não. Se eu sirvo a Deus, Deus é o meu Senhor. E se eu não sirvo a Deus, quem será o Senhor? Então é bom a gente parar para pensar. Juízes capítulo 3, verso 13, diz assim: E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó. Lembra que foi a primeira cidade que Josué foi lá e tomou juntamente com os israelitas? Pois é, também foi a primeira que eles perderam. Sabe por quê? Porque aquele povo lá, os moabitas, os amonitas, os amalequitas, eles serviam os mesmos deuses que o povo de Israel estava servindo. Como assim? Eles estavam servindo a criatura e não o Criador. E Eglon, aquele rei, tomou a cidade de Jericó e dominou o povo de Israel, sabe quanto tempo? 18 anos. Justamente 18 anos. Demorou 18 anos para aquele povo se voltar para o Senhor. Quando o Senhor falava para mim assim, o povo, ele erra, ele permanece no erro e eles demoram a se reconciliar comigo. E aí nós vemos um exemplo, esse
do povo de Israel. Juízes 3:14 diz assim: e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos para eles se arrependerem, para eles clamarem ao Senhor. Sabe o que é suportar uma luta, uma prova, 18 anos, sem clamar aquele que podia dar o socorro? Foi assim que o povo de Israel fez. Juízes 3:15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor 18 anos depois, e o Senhor lhes levantou um libertador, levantou a Eude. Jeremias, no capítulo 29, verso 12, diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Gente, eu fico impressionada que Deus, ele está pronto para nos dar atenção. Ele ouve a nossa oração, ele perdoa os nossos pecados, ele nos acolhe, ele nos recebe, ele nos faz forte diante da situação, mas ele fala assim: clama, porque eu te ouço. Quantas vezes você fica sofrendo e você não quer compartilhar com o Senhor a tua dor, mas o Senhor fala: clama, porque eu te ouço. Salmo 145:18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença. Olha o detalhe, com sinceridade. É tremendo esse Deus. Eude libertou Israel, mas ele teve uma estratégia assim que funcionou porque ele era canhoto. Como o rei Eglon, ele cobrava tributos, cobrava muito imposto do povo de Israel, o povo de Israel tinha que ir diante do rei Eglon e tinha que levar o tributo, tinha que levar presente a ele. E dessa vez, quem foi levar o presente? Foi Eude. Juízes 3:15. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão, pela mão de Eude, um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Vamos entender a estratégia de Eude. Juízes 3:16. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. O fato de Eude ser canhoto fez toda a diferença. Era o ideal para aquela missão. Quantas pessoas querem ser iguais às outras, não aceitam a diferença? E principalmente nós mulheres, Se temos cabelo crespo, queremos liso. Se temos liso, queremos crespo. Sempre nós estamos buscando algo diferente. Mas é bom você entender que Deus ama você, que Deus aceita você, que Deus olha para isso que você acha que não é bom. Deus olha para você com um olhar de amor. Como é gostoso a gente se aceitar. O normal, na questão da espada, era ser levada na cintura. Por isso que Eude teve um trânsito livre lá onde o rei estava. Vamos ver Salmo 45, verso 3. Diz assim: prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e de majestade, porque era comum. Eu tenho uma espada, eu vou pôr na cintura, mas Eude usou sabedoria. Eude usou estratégia. Pede para o Senhor te dá estratégia, o Senhor te dá sabedoria, assim como ele deu para Eude. E Eude, quando ele leva o presente, ele entrega para o rei de Moabe, algo fica no ar. Juízes 3:17-18. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon, olha que interessante também um detalhe, homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Eude, alguns falam que ele não foi sozinho até Eglon. Ele foi com alguns israelitas. Outros já falam que ele foi sozinho, mas as pessoas lá, os servos do rei Moabita, entraram com ele. E aí Eude, ele entrega o presente e as pessoas que estavam com ele é dispensada. E Eude também sai, já entregou o presente, bora lá, Mas ele fez algo assim tremendo, ele retornou. Olha como que ele retornou, Juízes 3:19. Porém, ele mesmo voltou, olha onde que ele estava, das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. Olha o que ele fez. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Para um pouco para pensar. Quantas pessoas
querem ouvir Deus falar. Mas quantas pessoas estão indo atrás de profetas? Quantas pessoas estão se deixando levar por palavras que não vêm da boca de Deus? E olha, quando o rei Eglon, ele vira para todos que estavam junto com ele, opa, ele não sabia que Deus iria falar para ele, mas ele sabia quem era o Deus de Israel. E aí ele manda Eude ficar quieto e ele manda as pessoas saírem. E ele fez justamente isso. Quando a gente fala pé de Gilgal, no versículo, é justamente onde ficava a corte real. E o que tinha lá que nós lemos? Que foi justamente aonde Eude acabou se escondendo, acabou retornando lá as imagens, os ídolos, os deuses do próprio Eglon. E Eude, ele se aproxima, como o rei Eglon dispensou, o rei Eglon levantou do trono, o rei Eglon se virou, ele arcou, ele abaixou. Vamos entender? Juízes 3 e 20 são detalhes que passam desapercebido, mas Deus tem tanta coisa pra gente nesses detalhes, que a gente para pensar e fala, Deus, o Senhor realmente é Deus de detalhes. Então vamos lá, Juízes 3 e 20. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho para dizer-te uma palavra de Deus, e levantou-se da cadeira. Quando ele levanta, quando ele abaixa, foi a estratégia, a oportunidade certíssima que Eude precisava. Lembra que eu falei? Não precisa ir atrás de profecia. O Senhor, ele fala contigo. O Senhor, ele te sustenta. O Senhor, ele te fortalece. E a hora que Deus quiser falar com você, ele fala com você. E você não vai ter dúvida que é Deus falando contigo. O rei esse rei, ele teve um erro. E o erro desse rei, agora eu consegui falar, não é verdade? E o erro desse rei foi ele querer ouvir só para ele. Ele se curva. E então, olha o que diz, Juízes 3, 21 e 22, para a gente ver o detalhe. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe a cravou no ventre. Foi a oportunidade perfeita. O rei fez isso, Eude pegou, puxa a espada e enfia no ventre do rei Eglon. De tal maneira, a Bíblia fala, que entrou até o cabo após a lâmina. E a gordura, porque ele era muito gordo, lembra? Encerrou a lâmina. Porque não tirou a espada do ventre, sabe o que aconteceu? Saiu-lhe o excremento. Ou seja, saiu a tripa, saiu o que tinha dentro da tripa, né? Por que eu trago esses detalhes? Para você entender que você serve um Deus de estratégia, que você serve um Deus de detalhe, que você, se você se tornar observador, você vai ver que Deus fala contigo através da palavra, você vai ver que Deus fala contigo através dos hinos, você vai ver que Deus fala contigo assim como eu estou falando contigo. Porque o Senhor fala quieta, não se atemorize, não tenhas medo, acalme, estou trabalhando na tua causa, é assim que o Senhor fala. E aí, se você não olha detalhes, Deus está falando com você e você não está ouvindo, porque você está distraído. Então, quando a gente traz os detalhes, é justamente para você entender, Deus está falando contigo. Presta atenção e deixa Deus falar contigo. Ouça Deus, confie em Deus, entrega que Ele está trabalhando. Juízes 3 e 23. Então, Eude saiu ao pátio, olha a estratégia, fechou as portas da sala e as trancou. Isso fez muita diferença para Eude. Sabe por quê? Porque as pessoas que viram achavam que o rei estava lá. Ele estava tranquilo, ele estava dormindo, mas não, o rei já estava morto. Enquanto isso, sabe o que Eude fez? Escapou. Juízes 3 e 26. E Eude escapou. Enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Lembra novamente? Imagem de escultura? É quando Deus vira para a gente e fala assim, olha, aonde estava o coração do rei Eglon? Nas imagens de escultura. Aonde está o teu coração? Que o teu coração possa neste dia estar voltado para o Deus Todo-Poderoso.
Eude, sabe o que ele faz? Ele reúne o povo de Israel, ele toca a trombeta e aí ele dá as boas novas para o povo de Israel. E olha, e eles fizeram guerra contra Moabe e eles venceram Moabe. Eude, ele mostrou para o povo de Israel a humildade dele. Ele não atribuiu a ele, não, a vitória. Ele atribuiu a Deus, mas sim, ele atribuiu ao Senhor. Quantas vezes o Senhor fala conosco, a gente, não, porque Deus falou comigo, e às vezes é só pra gente. Quantas vezes Deus está te dando alguma coisa, e ao invés de você ficar, opa, peraí, Deus está dando para mim. É para eu ficar quieto, não é para eu mostrar. Quantas vezes eu tenho que olhar para os detalhes do que Deus está falando para comigo para eu não fazer coisa errada? E quantas vezes Deus fala com você, quantas vezes Deus te dirige, Deus te conduz, mas aí você não olha no detalhe e você se esquece que Deus é aquele que te fortalece e você se esquece que Deus é aquele que te dá a vitória. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça, que você nunca venha se esquecer, você é a habitação do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Fique com Deus. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe.